Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Eu quero começar agradecendo pelas pessoas que estão me dando retorno desse processo de 28 reflexões sobre o tempo, de cada tempo. Tem sido muito gratificante para mim estar recebendo informações sobre como isso tem ajudado, tem auxiliado muita gente a pensar, a refletir sobre determinadas coisas. E além disso também eu quero agradecer pelas sugestões de temas para próximos vídeos, Quando a gente finalizar esse projeto no dia 28 de fevereiro, aí eu vou dar um tempo para construir novos projetos ao longo desse ano, e essas sugestões em relação aos temas, ao aprofundamento de determinadas questões tem sido bem interessante. Então, muito obrigada, gratidão por essa interação e pelo retorno de vocês. E hoje, nessa sexta-feira, a gente vai refletir um pouco sobre o tempo de escolher. A escolha é uma situação, uma condição que nós vivemos cotidianamente. É muito difícil, é um processo que muitas vezes acaba gerando crises gravíssimas, para muitas pessoas, crise de ansiedade, de estresse, insônia, e aí um monte de sintomas acabam surgindo, mas a gente tem muito uso em relação à escolha. A gente quer ter essa autonomia, a gente quer ter essa liberdade de escolher, mas escolher é muito desafiador. E aí, quando a gente escolhe, a gente já está automaticamente respondendo a um desafio. Diante de uma determinada situação, exige-se, cobra-se de você, na sua liberdade, disso que você pode fazer, mas você precisa dar uma resposta a esse desafio. E quanto mais escolhas, opções de escolher nós temos, mais complexo é o desafio. E aí, quanto mais opções, mais a gente tem dificuldade. De vez em quando, eu fico olhando as prateleiras de biscoito recheado no supermercado e fico comparando com a minha infância, cidade pequena, sem muitas opções de muita coisa, e hoje a infinidade de opção que a gente tem para um biscoito recheado. O que é que isso significa? Que uma coisa simples, uma escolha que há 20, 30 anos atrás era muito simples, que a gente tinha poucas opções. Hoje você tem uma infinidade que a gente nem consegue diferenciar com muitos critérios uma opção de outra opção. E eu nem vou comentar as cores de esmalte. Cada vez mais próximas, mais parecidas e com nomes completamente diferentes. Então, quanto mais opções eu tenho para escolher, quanto mais possibilidade de respostas eu tenho, mais angústia, mais sofrimento, mais ansiedade, o que pode levar a crises muito intensas, muito profundas, e sendo muitas vezes necessário o acompanhamento profissional, sim, quando a gente não sabe o que fazer. E a liberdade de escolher foi um tema muito comum entre os filósofos e os pensadores existencialistas, onde a liberdade como uma condição humana e o sofrimento, essa escravidão, como bem dizia Sartre, que o ser humano tem em ser livre. A perspectiva que eu quero convidar você a refletir neste tempo sobre a escolha perpassa também por uma perspectiva neurofuncional, que é da seguinte maneira: a gente tem muito mais a capacidade, a gente registra, neurologicamente falando, neuroquimicamente falando, a gente registra com muito mais intensidade as nossas perdas do que os nossos ganhos. E isso torna o processo de escolha, o tempo de escolher, ainda mais desafiador, Porque assim, se eu tenho duas opções, e eu faço uma opção por uma perspectiva, por uma coisa, eu deixo de escolher a outra. Ou seja, não é que a gente perde, a gente deixa a gente deixa de lado, a gente deixa de escolher essa. E aí fica mais ou menos equilibrado, porque você tem um sim e um não. Então o sofrimento, ele é, de certa forma, mais amenizado. Gente, eu estou falando em relação a coisas, nesse momento.
Em situações que eu preciso simplesmente dizer o sim ou não, aí a situação, a circunstância, ela vai requerer de mim um complexo muito maior, pensando essas opções de uma maneira muito mais abrangente, não é simplesmente um sim ou não, tá? Vou, não vou, aceito ou não aceito, mas a gente vai aprofundar daqui a pouquinho essas questões, né? Eu quero pontuar primeiro essa possibilidade, né, de como a gente sofre quando a gente escolhe. Então, se eu tenho duas opções, é um sim ou não. Eu tenho uma caneta vermelha e uma caneta azul. Eu só tenho uma opção ou outra opção para fazer. Mas se eu tenho uma quantidade grande, se eu tenho 20 opções para escolher uma, eu tenho 19 nãos. E aí acontece um processo que muitas vezes é muito difícil para a gente. A gente fica muito mais preso àqueles nãos que a gente deu, aquilo que a gente não absorveu, aquilo que a gente não aceitou, do que ficar feliz com o sim que a gente conquistou. E aí é muito simples quando a gente vê isso nas torcidas de futebol, né? Não basta a alegria porque o meu time ganhou. Eu tenho muito mais manifestação de satisfação, eu tenho muito mais manifestação de alegria quando o time que eu não gosto perde. É porque eu sei que o outro vai sofrer com esse não. Então, gente, o tempo de escolha, eu quero trabalhar com vocês 4 pontos. O primeiro ponto é, não escolher já é escolher. Então, não existe uma não escolha. Ah, Yara, mas eu não tive opção. A gente sempre tem. A gente muitas vezes faz essa escolha intuitivamente, de uma maneira impulsiva, mas a gente sempre escolhe. De manhã, quando você abre o olho, você tem pelo menos 2 opções. Ou você levanta ou você continua deitado, né? Então, a psicologia diz que não existe um não comportamento, a gente não tem como não se comportar, a gente se comporta o tempo inteiro e o nosso comportamento ele é fundamentado também em processos de tomada de decisão. O segundo ponto são as escolhas cotidianas, né? Nós escolhemos o tempo inteiro. Esse exemplo que eu dei da manhã, quando a gente simplesmente abre o olho, a gente tem a opção de escolher e a gente vai escolhendo tudo. A gente vai fazendo escolhas cotidianas, só que a gente não se percebe fazendo essas escolhas, porque o nosso comportamento já está automatizado. Então, eu não estou presente quando eu estou realizando aquela ação, porque já está automatizado. O terceiro ponto são as escolhas impulsivas ou as motivadas pela satisfação de um desejo imediato. A nossa cultura atualmente valoriza muito, muito, muito a nossa satisfação, o nosso gostar, os nossos desejos. Então, a gente avalia determinadas situações simplesmente pelo gosto ou não gosto. Isso, Yara, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, isso não é critério para a gente avaliar muita coisa, porque o mundo não gira em torno do que eu gosto e do que eu não gosto. E um ponto importante que eu tenho dito, que às vezes as pessoas até se assustam, é o seguinte: quando a gente vive para satisfazer os nossos desejos, quando a gente escolhe a satisfação dos nossos desejos, a gente acaba se tornando escravo deles, né? E o quarto ponto é o processo de escolha pautado em critérios. Então, eu preciso ter critérios para escolher. Então, se eu não quero ter uma escolha impulsiva, se eu não quero estar movida basicamente pelo meu gostar ou não gostar, porque não é uma postura muito inteligente na vida, tá? Porque a gente vai ter muita frustração, né? Simplesmente por esse aspecto, o mundo não gira em torno do que eu gosto. Então, se eu tenho critérios claros, então se eu pensei o meu tempo de desenvolver, se eu sei qual é o sentido que eu quero dar para a minha vida, se eu planejei os meus passos, se eu organizei isso, eu não tenho muitas vezes também como pensar completamente as consequências das minhas escolhas, porque tem muitas variáveis que eu não domino. Eu posso, no momento de tomar uma decisão, no momento de escolher algo, eu posso buscar os critérios a partir de uma finalidade, que é para quê? Para que eu vou escolher isso dessa forma, dessa maneira, neste momento? Para que eu não vou escolher isso? Né? Então, é um processo de raciocínio. Eu já comentei um pouquinho sobre o meu interesse pela tomada de decisão enquanto função executiva. E a questão é o seguinte: muitas vezes nós fazemos escolhas que estão desalinhadas
com o propósito da nossa vida, com os objetivos que nós estabelecemos para a nossa existência, com o sentido que eu estou dando para o meu percurso e para a minha jornada nessa existência. Quanto mais distante a minha escolha tiver disso que eu tenho construído para mim, do sentido da minha vida, mais difícil vai ser lidar com aquilo que essa escolha vai me trazer. A minha sugestão é faça uso de mapa mental, né? Em muitos momentos da minha vida, principalmente nos momentos muito difíceis, eu sempre fiz o uso de mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta onde a gente vai construindo possibilidades de caminhos, né? São caminhos possíveis. É uma ferramenta utilizada para conteúdos, para estudos de vestibular. Eu gosto de usar o mapa mental para a tomada de decisão. Se você quer conhecer um pouquinho sobre o mapa mental, nós temos vários materiais disponíveis, vários vídeos no YouTube. Eu acho que é uma boa sugestão para você. E aí, pensar, né, que a gente sempre escolhe. Agora eu posso continuar levando a minha vida sendo movida pelos instantes, sendo movida pelos impulsos e pelo desejo imediato das coisas, ou eu posso ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais leve, uma vida com muito mais coerência dentro daquilo, né, que eu me proponho a fazer nessa existência enquanto vida eu tiver. E aí, gente, eu quero agradecer mesmo, muito obrigada, né, pelos retornos. E se você tem interesse em aprofundar algum tema, se você pensa, né, se você considera que é possível a gente conversar um pouquinho mais sobre algumas dessas coisas que eu tenho tocado ao longo desses vídeos, entre em contato comigo. A gente tem aí esses 28 dias, eu tenho esse compromisso comigo primeiro, né, e depois com vocês, desses 28 dias de reflexão. A gente está no 7º dia hoje, né? Mas logo em seguida eu vou dar andamento para outros projetos e de repente eu posso estar agregando, eu posso estar acolhendo a sua sugestão também. Então pensa aí nas suas escolhas, de como você tem feito as suas escolhas e como você tem agido, né, como sujeito que realiza uma ação ou como sujeito que sofre a ação dos outros. Um grande beijo e até amanhã.